Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema que me pediram para falar já faz alguns dias e acabei não gravando esses dias, e hoje eu aproveito para retomar essas pequenas pílulas que eu tenho trazido aqui para vocês de reflexão, para falar de um tema muito importante, né, que é o processo de retomadas de território, né? Retomadas de territórios ancestral, territórios indígenas, né? Na verdade é uma grande contradição, né? Todo esse território de Pindorama pertence, né? Não do ponto de vista da propriedade privada, mas de pertencimento enquanto morador, enquanto quem está e conhece e compreende a dinâmica, né, desse território, são os povos indígenas que aqui estavam quando do momento da invasão. Mas enfim, também ao longo desse tempo, né, os invasores criaram formas de controlar, expulsar, né, os povos dos seus territórios, né, utilizando aí todo tipo de violência, estupro, escravização, genocídio, enfim, né, e o famoso etnocídio, né, que é apagando essa presença para dizer que ali não tinha indígena. Pois bem, a nossa prosa então é um pouco por aí, né? Como é que os povos indígenas têm resistido ao longo do tempo, né? E a última forma, a mais recente, mais atual de resistência, além de tantas outras, né, é a retomada de territórios, né? O processo de retomada sempre existiu enquanto processo de resistência, enfim, né? Mas é mesmo ali na década de 80, com a aprovação da Constituição de 88, que muda o status dos povos indígenas e ao mesmo tempo define que o Estado, num prazo de 5 anos, né, vai demarcar e homologar os territórios indígenas, né, que começam o processo de retomada, porque passaram os 5 anos e não aconteceu esse processo de demarcação dos territórios indígenas, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje a Constituição de 88 tem 88, 90, 2000, tem mais de quase 40 anos, né? E até hoje a gente tem por volta de 60% dos territórios indígenas demarcados, sendo que o Nordeste é o estado mais prejudicado, é o que está mais atrasado no processo de demarcação e homologação de territórios indígenas. Bom, portanto, né, a partir disto, né, os povos indígenas passam a fazer uma movimentação para que seus territórios possam ser demarcados e homologados, né? E para isso, né, reconhecem a partir de determinadas características, né, nessa memória mesmo, que aquele território estão os seus ancestrais, mas também dos vestígios que ali estão dos seus ancestrais, né? Que um dos vestígios importantes são os cemitérios, que tornam então, né, aquele local um lugar sagrado para aquele povo, né? Porque ali estão os seus ancestrais, né, os seus encantados, né, que ali, aquele território é um território que lhes dará, né, toda a segurança, o sentimento de pertencimento, né? Foi ali que se deu o processo de, né, organização da vida, reprodução da vida, sociabilidade, ali que estão, né, todas as memórias de tradição, de culto, enfim, né? Então, a partir deste reconhecimento do território, os povos então passam a fazer, né, com uma certa intensidade esse processo de retomada dos seus territórios. Não é um processo simples, é um processo difícil, porque muitas vezes esses territórios em retomadas estão em nome, né, de particulares, né, particulares que por algum motivo, por violência,
violência dos seus ancestrais contra os povos indígenas, né? Tem muito isso aqui, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, né? A gente vai ver lá vários casos, o caso dos Guarani Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, dos Terenas, né? A gente vai ver o caso do Chavante no Mato Grosso, enfim, né? Nós vamos ter, né, diversas formas que aconteceram essa violência. E aí os povos indígenas, né, então com essas informações, com a sua informação de memória, com a informação dos resquícios, cemitérios, né, retomam aquele território que era um território ancestral. E aí a partir daí passa por todo um processo burocrático até que o seu território possa ser demarcado e homologado. É o reconhecimento, é a demarcação e é a homologação, né? Começa com essa parte técnica, que é de reconhecer que aquele lugar é um lugar, né, que tem a presença daquele povo que está reivindicando aquele local. Então a gente tem os laudos antropológicos, históricos, enfim, né, que dão base a isso, e aí se inicia todo um outro processo, que é um processo que juridicamente vai dar forma a definir o status daquele território, né? Pois bem, mas não é também um processo pacífico, não é um processo tranquilo, porque como os povos indígenas vão lá e reivindicam aquele território que está sendo invadido, né, aí sim, foi invadido por alguém, né, para benefício próprio, né, em muitos casos tem reação, e aí tem as reações violentas contra os povos indígenas, né, e aí você tem mortes, você tem violência de todos os tipos, né? Você tem estupros, você tem, né, de novo a expulsão dos territórios, né? Você tem tudo isso está colocado, né? Mas em suma, né, a retomada é isso, é retomada do território ancestral, né, a partir de evidências fortes, né, de que aquele povo estava ali. É óbvio que nós vamos sempre viver com essa contradição, que todo esse território de Pindorama pertence, né, aos povos indígenas, né? Então, portanto, né, nós não deveríamos, desta forma, pedir para voltar à nossa casa, né, da qual nós fomos expulsos e da qual nós fomos expulsos por invasores, né? Então, inclusive, eu entendo, eu tenho uma compreensão de que a nossa casa é todo esse território de Pindorama, não só aquele território que é definido, né, pelo Estado, que deve ser território indígena. Mas, enfim, isso é motivo para muitas outras prosas. Então, eu queria dizer para você, se você gostou desse conteúdo, você já sabe, acione o sininho, dê um like, compartilhe, comenta aí, né? É muito importante esses comentários seus. E se você, né, puder contribuir, colaborar conosco para a existência, né, do canal, você deposita qualquer valor no Pix, que é muito simples, né? tvembaú@gmail.com, que é o nome do canal, né? É isso aí e até a próxima.